Creedence, Ramones, Raimundos e Pink Floyd sempre foram as minhas bandas preferidas. Desde criança, sempre tive vontade de vê-los tocando no show. Em determinado ano, Creedence faria uma turnê pelo Brasil, e passaria por Curitiba. Fiquei super animado. Enfim, poderia realizar meu sonho de criança. Comecei a falar com os meus amigos sobre comprar ingressos e tal. Naquela semana, um conflito invadiu meu interior. Eu tinha passado pelo processo de libertação dos vícios, os quais as noitadas de baladas me proporcionaram. Ir naquele show poderia me causar retrocesso na vida espiritual com Deus. Fiquei pensando sobre o assunto, e resolvi orar e pedir a Deus uma resposta. Naquela noite, tive uma visão espiritual tremenda. Numa visão espiritual dormindo, estava em pé encostado na porta do metrô. O metrô parou numa estação para desembarque. Olhei para o fundo do metrô, e vi uma fila enorme de adolescentes em fila indiana descendo naquela estação. As crianças não possuíam qualquer feição ou sentimentos. Pareciam que todos estavam sob um transe profundo. Pareciam zumbis. Olhei para fora, e vi uma enorme danceteria que tomava todo o quarteirão. A fachada da danceteria era muito linda e chamativa. Havia muitas luzes de neon na sua frente. Fiquei extasiado olhando milhares de jovens zumbis entrando naquele lugar. Imediatamente, num piscar de olhos, as portas do metrô se fecharam. O metrô começou a locomover lentamente. Continuei admirando aquela linda fachada colorida. Rapidamente, toda a frente pomposa da danceteria se transformou num imenso portão medieval de aço. O portão ficou semelhante àqueles portões de filmes de terror. Era horrível e assustador. Percebi que todos aqueles adolescentes zumbis ficaram presos dentro daquela fornalha ardente. Foi possível ver fogo e fumaça saindo pelas frestas da porta. Também era possível ver que o calor era insuportável ali dentro. Ouvi gritos horripilantes, gritos de dor profunda, mas ninguém poderia sair dali. Era a visão do inferno. Logo após, ouvi aquela risada de Satanás. Risada gutural e prolongada. Fiquei arrepiado com tanto medo. Foi quando Deus me acordou da visão. Entendi o recado que Deus passou naquele momento. Desisti de ir naquele show com meus amigos e fui ao culto da igreja sozinho. O inferno existe. Infelizmente muitos descobrirão da pior maneira.